Corporação Musical Lira Pompeana, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Prefeitura de Pompéu apresentam Maestro Faetim, o precursor do ensino musical em escola pública em Pompéu, um documentário. Tudo bem? Meu nome é Matheus Aguiar, sou regente da Corporação Musical Lira Pompeana, daqui do município de Pompéu, e a corporação ela foi proponente de um projeto em que foi proposto e aprovado sobre a história do senhor Lafayette de Souza Machado, o Maestro Faetim. O Maestro Faetim nasceu em Pompéu em 1925 e foi o precursor do ensino musical aqui no nosso município, isso em escola pública, né? Então hoje a gente irá falar um pouquinho e ouvir sobre o senhor Lafayette de Souza Machado, o Maestro Faetim, que por ter sido precursor do ensino musical nas escolas públicas do município, foi o docente, né, que formou vários músicos aqui no nosso município, com destaque para o Marquinhos Dentista, o Zé Carlos, né, saxofonista, e vários outros que estão aí na ativa. Para isso foram convidados várias pessoas para darem depoimentos e falar um pouquinho da experiência que tiveram, né, com o maestro, tanto como pai de família, ele como maestro, né, ele como uma pessoa do meio político de sua época. Então vamos falar filho, a esposa, ex-alunos, várias pessoas que a seguir vocês vão poder apreciar um pouco da história dessa grande pessoa que hoje dá nome à nossa corporação musical. Meu nome é Éder Martins Machado. Eu hoje estou aqui numa tarefa bem difícil. Vou falar do meu pai, o Maestro Faetim Lafayette de Souza Machado. Meu pai nasceu no dia 20 de nove de 1925, nasceu em Pompéu. Ele é filho de José de Souza Machado e de Maria Rosa Duarte. O pai ficou órfão muito cedo, né? Em 1929 ele perdeu o pai e foi criado pela mãe, pela minha avó Maria. Teve uma infância difícil, trabalhou na lavoura, né? Mas estudou e logo que ele saiu do ginasial, né, do primário na época, né, ele complementou os seus estudos na Escola de Comércio de Sete Lagoas, aprendeu o ofício de alfaiate e estudou música. Ele era um autodidata. Na década de 50, ele teve uma participação bem ativa na política, foi presidente do PTB, né, no então governo Vargas. E uma das demandas dele em Pompéu foi quando da destruição do casarão da Dona Joaquina. Se uniram, tentaram de toda forma que não fosse, né, demolido, mas não teve jeito. Se casou no início da década de 60 com a minha mãe, Yolanda Alves Martins Machado, né? Teve 2 filhos, eu e o Roberto. E atuava bastante na área musical. Ele participou das bandas de música de Pompéu e no final da década de 60, num projeto junto com a Prefeitura e a Escola Estadual Zé Maria de Carvalho, criaram uma banda de música para crianças, né? Um ensino para crianças na Escola Estadual Zé Maria de Carvalho. Isso começou em 1969, quando foi em 70, 71, já começaram as apresentações. A banda tocava em eventos, né, da Prefeitura, 7 de setembro, inaugurações, igreja. Então teve uma participação muito relevante. Eu me lembro que na banda, em 1972, no Sesc Centenário da Independência, e a banda tocou
desfile, né? Depois parou na frente da casa do seu Lelito da Cabaceira, onde eu posto a Cabaceira ontem, e ele pegou todos os músicos, levou pra sala, ofereceu café para todo mundo e tudo. Foi uma festa muito linda. Isso aí marcou bastante. Apresentava-se em cidades próximas, Curtume, Vargem Grande, Martinho Campos, enfim, tinha uma participação não só na cidade, mas na região também. E meu pai também tinha uma participação marcante, ele foi presidente do Esporte Clube Cristalino em 1974. O primeiro clássico Cap e Cristalino, foi no Campo Cristalino, o primeiro jogo, foi promovido, né, na presidência dele. Ele era presidente do Cristalino e, juntamente com os executivos do CAP, conseguiram, fizeram um jogo e ficou bem marcante. Meu pai mudou de Pompéu essa banda foi até 1977. Início de 1977, meu pai ainda estava com essa banda. Ela tocava, participava e tinha tudo. Eu vou citar alguns músicos, né, que foram formados nessa banda, que é o José Carlos Silva, o Eliseu Silva, irmão dele, o Henrique, o Eduardo Silva, todos irmãos, o Marcos Campos, que é dentista, o Dr. Mailton tocou na banda, o Gilmar, né, do saudoso Zé da Mazila, o Aldair Machado, que era meu primo, que tocou também na banda, e inclusive ele e o Gilmar foram para Patos de Minas e tocaram na banda de Patos de Minas, foram militares lá. O Aldair até se aposentou, e o Gilmar, Zé da Mazila, nos deixou bem novo, né? Então foi uma coisa bem marcante para nós também. E em 1976 meu pai mudou para Belo Horizonte, né? Deu a baixa lá em Pompéu, ele era regente da banda, funcionário da prefeitura, deu a baixa e veio para Belo Horizonte para estudar os filhos. Me formei em 1988. Meu pai faleceu em 1989. Deixou esse legado que hoje nós tentamos, né, ressuscitar, e estamos com um projeto em Pompéu, né, que homenageia meu pai, o maestro Faetim. É isso que eu tinha que falar, é bem sucinto, né? Mas eu agradeço a todos, muito obrigado. Pois é, nós estamos aqui para falar do nosso finado Faetim, né? Que nos deu sabedoria musical. Quando nós estávamos na escola, com 8 anos já tocávamos. Foi que ele usasse uma sala para o ensinamento. De início nós chegamos com uns 300 alunos. 6 salas de manhã e 6 salas à tarde. Aí falava, né, Marquinhos, vamos aprender a tocar banda de mulher. Aí a gente não sabia nada de música e fomos seguindo. O segundo dia já passou para os 200, terceiro uns 100, a dificuldade foi aumentando até passar no fio da agulha. Sobrou um tanto de aluno lá. E nós ficamos na luta, sempre, eu mais o Marquinhos na clarinete, eu primeiro, eu segunda. E a gente foi em frente até hoje, não largamos até hoje, mais de 50 anos de amizade, né, Marquinhos? União afetiva não, amizade, né? E estamos aí na luta até hoje. Do time sobrou eu e o Marquinhos até hoje. Vou dar sequência na palavra do Eliseu, que fez um texto antes aí, falando do costume. Aí eu vou falar sobre o futebol. Que teve uma partida de futebol lá depois do almoço, ninguém queria pitar o jogo porque eles batiam no juiz. E eu não conhecia o revólver 32, tal, cano branquinho, né? Aí tinha andado aquele assim enfiado. Aí falaram, o presidente do Cristalino tá aí, ele apita o jogo. Aí o presidente do Cristalino apita, e o Éder e o Roberto, bandeirinha, são seus bandeirinhas, o finado Roberto, né? Meus filhos. Não teve briga, ninguém bateu nem nada, aquele corria segurando o 32, né? Aí o jogo acabou bem, julgaram o juiz pra cima, tudo lá, que beleza aqui. E nós lá, naquela munha lá, esperando a procissão da tarde. E nessa brincadeira, o Roberto apitou um pênalti lá, né? Não teve problema nenhum, foi cobrado, não teve confusão nenhuma. No costume. Isso é no costume que a gente foi lá nessa festa. Depois eu quero falar sobre Vargem Grande, que a gente foi e dava certa hora lá, 10 horas, o Faetim com os meninos todos para dormir. Não tinha esse negócio de ficar na rua, não. Os rapazinhos passaram, as meninas iam para o quarto
e o Faitinho deitava na porta. Sem chance de qualquer coisa, sem chance. Ele deitava na porta. E depois eu vou falar do gesto do Orozino, que a gente comprava aquele caderninho fininho para aprender música. O Lafayette, como um bom alfaiate, ele confundiu as coisas na hora de colocar o nome do professor. Em vez de colocar Lafayette, ele colocou alfaiete. Juntou uma coisa com a outra, misturou, né? E depois eu vou falar, eu estou com minha colinha aqui, do Pezão e do Itamar. Eles, por ser uns rapazes grandes, não tinham sapato. Zé Maria Sapateiro fez um sapato do Pezão, 49,5, né, Éder? 9,5. Porque o rapaz tinha muita massa. E o Itamar, ele fez também um sapato para ele, mas ele não conseguiu calçar, porque ele tinha as unhas para frente e jogava bola descalço. Pé de ferro com ele, todo mundo perdia. Eles furavam a bola mesmo. E agora eu vou falar sobre a minha pessoa, que tive um problema com o Lafayette, dificuldade no si e no mi, né, Marquinhos? Essas clarinetas aqui, ó, difícil tirar essas não abafava direito, e aquele trem, e eu entreguei a clarineta e vim embora para casa. Aí quando eu passei pela rua de baixo, ele chegou pela de cima, a bicicleta dele estava no portão. Então chegou primeiro que eu, cheguei com a clarineta montada em cima da mesa aqui, eu tinha falado que não voltava. Aí quando eu cheguei aqui, né, tinha que obedecer ordens, aí minha mãe fez eu voltar. Eu tomei gosto, estou aí até hoje. A gente obedeceu os pais demais, isso é minha sina, e estou aí até hoje. Tudo aí, ó, aqui tocando em um casamento na igreja. Essa dupla aqui andou muito em Pompéu, tocando em carnaval. O Glicério, né? É o Glicério no saxofone alto, né? Com afinação no dedo em cima aqui. Meu pai com esse violão aqui. E eu nesse clarinete aqui, que é o irmão desse com o Marquinhos aqui. É 19 chaves, né, Marquinhos? 19 chaves. Esse aqui é 13 chaves, né, cara? É 13? 19, né? Mostra o instrumento aí para o pessoal conhecer. O que é uma clarinete, né? Esse clarinete aqui pode-se dizer que é uma relíquia, porque ele é todo de ébano, ele é de madeira. Né? As que a gente toca atualmente, as que o pessoal tem em banda atualmente, que essa aqui já é de vicril, né? É um material sintético. Né? Não, essa aqui não, essa aqui também ainda é de ébano. Essa aqui é de ébano. Entendeu? Só que essa aqui é uma relíquia alta de chave a mais que ela tem, porque essa aqui é uma mais antiga, tá, entendeu? Mas a sonoridade dessa aqui é incrível, sabe? Eu tenho essa aqui e tem uma outra também, que é de ébano também. E essa aqui me acompanha desde quando eu comecei a tocar. Então ela tem aqui 50 anos já. Bom, então vocês vão tocar para o pessoal ouvir uma valsinha chamada No Tempo do Onça. No Tempo do Onça. Nossa primeira música. Primeira música apresentada pela banda? Pela banda, isso foi a primeira música. Regida pelo Maestro Faitinho. Ok. Com a participação do Sonezinho, né? 7 de setembro. Que na época que nós fomos fazer a primeira apresentação, seria no dia 7 de setembro de 1971, se não me engano,
ele foi e tirou as medidas de todos nós para fazer o uniforme. Então o uniforme foi confeccionado por ele. Então, além de maestro da banda, ele era alfaiate de profissão, né, de ofício, né? Tinha uma outra atividade, né, que era funcionário público, mas ele, em outras horas, ele também tinha o ofício de alfaiate. Então foi ele que fez esse uniforme que tem nessa foto histórica de 1971, foi todo ele que confeccionou. Mateus, essa confecção, na época, não tínhamos calça comprida. A pobreza era muito, a gente não tinha essa calção, tinha uma bermuda. Você entende? Então na hora que a gente chegava lá na casa dele, ele punha a fita médica lá embaixo e levava ela aqui no quarto do sujeito, né? Para poder medir, nós ria e ele apelava para a gente, né? Na hora das meninas ele não deixou a gente, ele deu o jeito dele. Ele preservava mesmo as meninas, defendia. Então essa roupa de 7 de setembro aí, confecção dele. Primeiro, com 8 anos eu estava tocando. E a escola como é que chamava? José Maria de Carvalho. Então com 8 anos começou a iniciação musical. É um grupo de lata que existe ali, que é o anexo hoje. É um grupo que veio da Alemanha. A Alemanha trouxe muita matéria de ferro para fazer ponte, essas coisas aqui na época. Então o grupo está aí até hoje. Legal. A estrutura dele é de lá. Sim. E você, Marquinhos? Bom, para falar do saudoso Fetinho, né, que eu tive a honra de ser aluno, e também por ser sobrinho, né, meu tio, nós começamos a nossa iniciação musical, nós começamos com a teoria musical. Como o Zé Carlos disse, inicialmente nós começamos com uma turma enorme de alunos. E como a dificuldade era muito grande, porque naquela época a gente já começava com a iniciação musical, mas só com teoria. E hoje a gente tem uma metodologia diferente, mas o Faetinho primava por você saber realmente solfejar antes de pegar o instrumento. Então nós tivemos 6 a 8 meses de estudo intenso de partitura, né, de leitura musical, para então começar a tocar o instrumento. Eu lembro que sobraram 12 a 15 pessoas, né, que foram os integrantes da banda quando nós fizemos a primeira apresentação. Eu lembro que foi no dia 7 de setembro, se não me engano, de 1971, nós temos essa foto, uma foto histórica. E nós tivemos também grandes histórias, né, Zé Carlos? Grandes momentos. Quanto a teoria não fazia aí, é o seguinte, a gente usava aquele caderno de ensinamento do Alex Garaldé, então lição de 1 até 300 e tanto. Mesmo a gente fazendo a prática musical, divisão. E tinha um Machado, pedreiro, que era exímio na divisão. Ele batia o recorde mesmo, bom de divisão mesmo. Então a gente, hoje, como eu disse, o ensinamento é diferente, mas primeiro a gente tem que saber a divisão das mãos. Teoria musical. Ele primava muito por isso. E na sequência, nós tivemos um período onde a gente sempre fazia as apresentações, como o Zé Carlos sempre falou, né, nas quermesses, nas festas de igreja, nas apresentações cívicas também, né, por exemplo, principalmente nas paradas de 7 de setembro e algumas outras comemorações que tinha na Câmara Municipal. Então a gente era sempre solicitado e a banda ela ficou muito conhecida. Paralelamente com a nossa banda, tinha a banda, que atualmente é a banda Celso Máximo Pereira, então na época haviam 2 bandas musicais, né, Zé Carlos? E a gente fazia as apresentações, mas tinha um relacionamento muito bom com todos os músicos. Eu vou tomar a conversa do Marquinhos aqui, que eu já estou com a foto na mão aqui do Zé Bocó, né? Exatamente. Na época, que tem todos aqui. Vou falar primeiro da velha guarda aqui, tá no cantinho aqui, ó. Barnabé, João Pimenta, Glicério, olha o chapéuzinho deles aqui, que era de praxe da época, né? Eles eram da banda antiga Santa Cecília, que hoje é Celso Máximo. E aqui vamos começar por trás aqui dos componentes. Aqui está a Maria da Piedade, a Dadinha, né? Num saxofone. Minha mãe cortava o cabelo de nós 4, todos iguais, assim, a careca de lado e o tupetinho do Ronaldinho da Copa. Isso, essa moda nós já tínhamos no passado. Mas eles só copiaram da gente. Eles copiaram da minha mãe. Só que nós não ganhamos dinheiro com isso. O Delano da Mulata,
no outro saxofone, o João Pezão destacando aqui na tuba pelo tamanho, né? Tá calçado com sapato 49,5. Essa neguinha aqui que hoje, na época podia falar, hoje é burro, mas na nossa época podia. Essa nega aqui é a minha irmã mais velha, Maria Heloísa, fazendo esforço no trompete aqui do lado do Marquinhos, Dr. Mailton. Até coincidência, os dois doutores ficaram juntos aqui. A Maria da Piedade, a Raimunda, que é a filha do Juvenal, mora em Pará de Minas, no Prato. O Maurílio, o Raimundo Vieira, esse é falecido. Aqui no cantinho aqui está o Antônio do Tito. E mais do lado aqui o Júlio, que é irmão do Pezão. Na frente aqui tinha umas mocinhas aqui que era... a menina das alas de frente aqui, que eu não estou vendo direito aqui. E da nossa família foram todos musicistas. Todos nós aprendemos. Cada um no seu tempo. O Henrique está aí, aprendeu, o Eliseu, o Eduardo, a Jaqueline teve iniciação, nós todos estamos aí. Então aqui, o que eu tenho para falar é isso. A prova viva nossa está aqui, ó. 8 anos de idade. Aqui tem mais aqui, que eu passou por baixo aqui. Aqui nós estávamos em frente à Câmara Municipal. Está todo mundo aqui. João Pezão, nessa época que o Júlio já tinha passado para o saxofone. Está aqui o Marquinhos, o finado Roberto. Eu estou aqui do ladinho aqui. Tem mais aqui o Joaquim e o Dr. Mário no Piston. O Gilmar Zé Damasio, que é o cabeça de piqui. E o grandão aqui é o Tamar do Negro Lobo. Deixa eu ver, tem mais aqui. Leitinho, Tamar, Joaquim. Aqui tem o Eliseu, que já estava iniciando no tarol, que era uma regra do feitinho. Os iniciantes tinham que passar pela bateria, porque já era para tomar gosto pelo ritmo. Tá aqui o Júlio e o bigodudo aqui é o Tito. Vocês vão tocar alguma música para o pessoal ver, né? Qual música vocês lembram aí da época da banda do Faetim? Uma das primeiras músicas, né, Zé Carlos? Tocamos que era uma valsa. Tem muitos anos, né? Então a gente lembra, mas... Chama No Tempo da Onça. Chama No Tempo da Onça. Aí a primeira valsa que nós tocamos, e foi nesse 7 de setembro, que o Marquinhos fala aí que tinha as comemorações na cidade aí. E na época também nós tocamos hino nacional, Zé Carlos. A gente tocava no hino nacional. Nessa época. Era muito esforço, né? Era. Que a senhora é do Lafayette? Esposa de Lafayette Souza Machado. Quando que a senhora conheceu o Lafayette? Quando? Nas barraquinhas, era vizinho a tia muito, eu ia lá passear na casa da tia Lia. E conheci. Quem que eram os amigos do seu Lafayette antes de casar com a senhora? Quem que eram os amigos dele? Os principais amigos dele. Os principais amigos que ele gostava muito, é o Creso, Haroldo, professor Haroldo, Loureiro. O que ele mais gostava? O que ele mais gostava, Lafayette? Música, ele gostava muito, era de música, era futebol, era doente pelo cristalino, né? E a banda de música? Tinha, até que ele fez uma banda de música, ia todos os dias lá pro grupo de Maria de Carvalho, ensinando as crianças a música toda, até que consegui formar uma banda. E deixou, ele adorava, ia todos os dias lá uns meninos, coisa. Foi procurando, pedindo as coisas para fazer, comprar os instrumentos, pediu, deu ele
os instrumentos, é o Lilico das Cabaceiras, deu ele reformou uns instrumentos, ele tinha lá já, muito antigo, velho, foi dando, não dava um trem, depois teve uma coisa que o prefeito, o Paulo Juquinha, deu ele um pistão para a música, ele tirou, tem até foto dele recebendo as homenagens ao pistão. Ele era... A senhora, além da música, ele era apaixonado pelo cristalino que a senhora falou, não é isso? Ele é doente pelo cristalino, gostava muito de futebol, doente. Eram os dois times, Clube Atlético e o Cristalino. Eles não jogavam porque eles eram coisa... tinha medo de um ganhar do outro. E o Lafayette, aí um dia resolveu a marcar o jogo para os dois times e o Cristalino acabou vencendo. Muito obrigado. É isso que nós queríamos saber um pouco do Lafayette. Um prazer estar manifestando esse sentimento aí no que diz respeito à pessoa do seu pai, ao centenário, né, da pessoa do Feitinho Ferrugem, nosso maestro, nosso eterno maestro. Então coincidiu esse evento, né, com o fato que eu já te contei que eu sonhei com ele essa noite, essa semana passada, aliás, na semana que passou, final da semana que passou, revivendo assim uma energia assim fantástica que ele era, né? E hoje ele é uma consciência que eu acredito que tenha tido uma consciência que tem um sentimento de dever cumprido. E com isso, a memória que todos nós temos lá em casa, nós somos quatro irmãos e uma irmã, né, no caso a Heloísa, passou pelas garras, né, do Feitinho Ferrugem. E o que eu tenho para dizer a respeito, para a gente deixar gravado aí nos anais da memória da pessoa dele, é que a gente precisava de mais pessoas com aquela energia, com aquele sentimento de pai mesmo, para querendo ensinar, passar todo aquele conhecimento que ele tinha aqui. E eu tenho certeza que ele passou. E o sentimento não envolveu somente a música, não. O sentimento, ele envolveu o aprendizado, envolveu a educação que nós tivemos, aquela turma toda, sem exceção. Ele conseguiu deixar todo mundo ali em torno da pessoa dele, mas sem nenhuma exceção, do João Zé de Virgílio até o Eliseu, né? Eduardo, que era os mais novos. Eu era um dos mais novos. O Henrique passou, acho que o Henrique passou por ele, não tenho certeza o Henrique não. Mas de educação, de respeito, pontualidade e a musicalidade, né? Hoje em dia criaram uma palavra, ó, musicista, mas nem sabia o que era isso, não. Então nós éramos músicos, não musicistas, né? Na época a gente estava aprendendo música. Mas é palavra bonita, musicista. Ele deu o recado dele bem dado. Eu acho que é uma pessoa que
tem que ser lembrada. Eu acho que é um momento que nós temos que ter o prazer de registrar esse momento. Nós temos que ter o orgulho de ter passado pelas garras do Feitinho Ferrugem. Precisava ter tido mais Feitinho Ferrugem, tal como precisava mais professor Haroldo. Então, nos ensinou muita coisa, e tantos outros, né, da nossa época. Então é isso aí que eu tenho para falar. E um momento marcante que eu não quero deixar de registrar, aquele caticucozinho de menino que não sabia nem que era R$1. A gente fazendo um evento lá no Curtume. Aí houve um leilão. Aí R$1, R$2, não sei que moeda que era da época, não. Aí um menino lá chamado Eliseu não sabia nem o que era leilão, muito menos o que era R$1, o que era uma moeda lá, uma unidade de moeda da época. Então, o que ocorreu? O Eliseu gritou lá no meio da banda lá, 25. Aí o leiloeiro ficou doido e resolveu, como que fala, rematar, né, para aquela voz lá no fundo, lá que estava no meio lá da banda lá. Aí um bolo que valia R$5, eu cantei 25, não tinha um centavo no bolso. Aí o Feitinho foi, nós tivemos que comer um bolo que valia 5, comemos um bolo por R$25. Mas a minha alma até hoje ela sente o tanto que ele me xingou. Então, quer dizer, xingou no melhor do sentido, que eu aprendi que se você cantar um número aí num leilão aí, você tem que ter aquele numerário ali. Eu aprendi desde essa época. Então foi uma coisa que me marcou muito, tantas outras. Então, se eu pudesse aqui, eu falaria aqui 1 hora, 2 horas a respeito dele. O respeito e a admiração que eu tenho pela memória dele, né? Foi uma pessoa que nós tivemos muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ter sido, de ter vivido, de ter sido contemporâneo, apesar da idade avançada e a pouca idade minha. Mas a memória está aí e ainda tem muitas pessoas aí que estão aí, que tem essa mesma concepção da pessoa dele. Então é isso aí, parabéns, né, pela iniciativa, e eu te agradeço muito por me convidar para participar dessa situação. Lafayette Souza Machado, acho que era isso mesmo, Lafayette Souza Machado, Feitinho Ferrugem, um grande ícone da sociedade pompiana de antigamente. Parabéns.